Olá, você! Seja bem-vindo ao tratamento espiritual da obsessão. 12 palavras amigas, encontrar Jesus. O ciclo das 12 palavras amigas é composto pelos temas Noite da Alma, definições de obsessão, sintomas da obsessão, tratamento, prece, caridade, o espírito de verdade, leis divinas, perseverança, liberdade, perdão e fé. Vem com a gente! Saudações, irmãos e irmãs da Seara Espírita. É com muita alegria que aqui estamos, dando continuidade ao tratamento da obsessão espiritual ou simplesmente desobsessão. A Casa Espírita, Portal Francisco Cândido Xavier, realiza o tratamento tendo como referência o livro Desobsessão, Encontrar Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. O tratamento é realizado todas as quartas-feiras, às 22 horas, horário de Brasília. Dia e horário em que serão postados os vídeos nesse canal. Momento em que estaremos todos reunidos, rogando e recebendo a assistência da equipe espiritual vinculada aos trabalhos do Portal Francisco Cândido Xavier. Assim, orientamos a todos a escolherem um local calmo e livre de interferência para fazer o tratamento. Outra orientação é colocar a água para ser magnetizada pelos espíritos superiores e que deverá ser tomada após o passe, como parte do tratamento. Hoje, teremos a segunda palavra amiga, algumas definições de obsessão, que será conduzida pela nossa irmã Maria das Graças, dirigente e trabalhadora do Portal Francisco Cândido Xavier. Para nossa harmonização, vamos fazer a leitura de uma mensagem psicografada por Carlos Bacelli, ditada pelo irmão José. Obsessão é a sombra que te envolve e domina, permissão que concedes ao mal que te assedia, ideias e emoções com as quais te afinizas. É semente de treva sobre a gleba propícia. Nunca lhes dê espaço em seu tempo ocioso. Ocupa-te do bem que te guarda e defende. Senhor Jesus, amplie as nossas percepções para o entendimento da obsessão e nos auxilia a estarmos mais vigilantes em nossos pensamentos e atitudes. Que assim seja. Olá, irmãs e irmãos de Caminhada na Seara Espírita. Estamos aqui hoje para dar prosseguimento ao tratamento da obsessão através das 12 palavras amigas, exercícios de amor. Este é o nosso roteiro, guia do tratamento, Desobsessão, Encontrar Jesus. Ele é psicografado por Eliana dos Santos, ditado pelo Espírito Amigo. E hoje nós vamos falar da segunda palavra amiga, definições de obsessão. Além do nosso roteiro, nós temos as obras básicas da doutrina espírita e alguns livros que estão disponíveis na biblioteca virtual da FEB, Federação Espírita Brasileira, onde a gente pode acessar gratuitamente para estudar sobre o tema, participar de cursos à distância e outras elucidações sobre a doutrina. O nosso tratamento das 12 palavras amigas, meus irmãos, constitui-se de palestras, conversas, que são feitas sobre os temas indicados no livro roteiro para o tratamento da obsessão, que começam com a Noite da Alma, que foi o tema da semana passada, definições de obsessão, que trataremos hoje, e vão numa gradação de exercícios de amor
até chegarmos na 12ª semana de tratamento, com a abordagem da fé. Este processo de tratamento, através das 12 palavras amigas, constitui um remédio moral específico para os casos de obsessão. Por isso é um tratamento. E ele serve para arejar os caminhos mentais, desanuviar o nosso espírito. E é preciso que, junto com o tratamento, nós tomemos todas as outras precauções e sigamos as orientações e reflexões que a gente vai aprendendo no decorrer do tratamento. Meus amigos e minhas amigas, no livro A Gênese, escrito por Allan Kardec, com a inspiração dos Espíritos do Bem, no capítulo 19, Kardec nos traz a seguinte informação. Em torno do planeta Terra pululam maus espíritos, nada mais, nada menos do que em consequência da nossa inferioridade moral. Meus queridos, minhas queridas, nós sabemos que a Terra ainda é um planeta de provas e expiações. Estamos em transição para um planeta de regeneração. Mas ora, se somos um planeta de provas e expiações, os habitantes do planeta Terra ainda estão no momento de provas e expiações. Então, meus amigos, nós somos espíritos inferiores ainda, claro que em busca de crescimento espiritual, adiantamento moral e desenvolvimento, para um dia chegarmos ao bem, chegarmos a ser espíritos puros. Um dia. Mas a nossa inferioridade moral, ela atrai para o entorno da Terra essas ações malfazejas dos espíritos que ainda trazem flagelos para o mundo. E a obsessão, queridos e queridas, é um desses flagelos. É uma das enfermidades físicas e morais, como todas as outras atribulações da vida, quando a gente fala de um planeta de provas e expiações. Durante a codificação, Kardec quis saber sobre a influência dos espíritos em nossa vida e perguntou, lá no Livro dos Espíritos, na questão 459, Kardec pergunta: os espíritos influem em nossos pensamentos e nossos atos? E como resposta dos espíritos superiores, ele obteve que sim. Influem muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são os espíritos que vos dirigem. E ainda, no Livro dos Espíritos, na questão 457, Kardec pergunta: os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E a resposta: muitas vezes eles chegam a conhecer o que vocês podem ocultar, o que vocês desejam ocultar de vocês mesmos. Nem atos nem pensamentos lhes podem dissimular. Ou seja, nós não podemos esconder os nossos pensamentos dos espíritos. E aí a gente chega ao tema de hoje. Nós temos uma máxima na doutrina que diz assim. Nós temos uma máxima popular que diz assim. É assim: me diz com quem tu andas e eu digo quem tu és. Não é isso? Nós temos essa máxima. Na doutrina espírita, eu aprendi que a gente deve falar o contrário. Diga-me quem você é e o que você pensa, para que eu saiba quem está te acompanhando. Os nossos acompanhantes espirituais, meus irmãos, são diretamente vinculados aos nossos pensamentos e às nossas emanações energéticas. Então, se a gente pensa o bem, quem nós atraímos para perto de nós? Espíritos benfazejos, espíritos iluminados. Nosso mentor espiritual, nosso anjo da guarda, fica feliz que ele pode fazer aquilo que ele veio fazer, pode cuidar bem da gente, assim, com menos trabalho. Mas se nós pensamos coisas espúrias,
Se nós temos pensamentos de negatividade, pensamentos maldosos, quem que nós vamos atrair para perto da gente? Aqueles espíritos que entram em sintonia com essa mesma faixa vibratória do nosso pensamento. Enfim, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos ao ponto de encontrar o que nós vamos fazer hoje, o que a gente veio conversar hoje. O que é obsessão? Antes disso, o que é definição? A palavra de hoje é definições da obsessão. O que é definição? Como é que nós definimos alguma coisa? Ora, definir, para começar, é dar outro olhar. É traduzir de outra forma, falar de outro jeito. É dizer o que é alguma coisa de forma que todos nós possamos compreender o que é aquilo realmente. Está lá no dicionário, se a gente for procurar, de acordo com o dicionário, obsessão é uma impertinência, uma perseguição, uma ideia fixa. Nós usamos muito o seguinte ditado: eu estou obcecado por aquela determinada coisa, estou obcecado por atingir um objetivo, uma meta. É o sentido de ter uma ideia fixa, uma ideia que não sai, não arreda do nosso pensamento. Então, definição é um pensamento e é um impulso persistente, de acordo com o dicionário. Para a doutrina espírita, a obsessão depende de nossas companhias espirituais. E Kardec nos traz uma resposta dos espíritos de luz, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Obsessão é uma influenciação nociva, que é praticada somente por espíritos inferiores. Obsessão consiste na persistência de um espírito do qual a pessoa obsidiada não consegue se livrar. Então nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. Obsessão é a ação persistente ou domínio que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. E ela apresenta características muito diversas, que vão desde a simples influência moral, sem nenhum sinal exterior perceptível. Vão aí desde uma simples influência que ninguém percebe até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais do obsidiado. E acontece assim, meus irmãos. Quando a gente pensa em alguma coisa, nós pensamos, este pensamento forma no fluido cósmico universal, onde todos nós estamos imersos. Quando nós pensamos, nós formamos uma imagem pensamento, que nós não vemos, mas os espíritos veem, né? Pensamento nós não conseguimos enganar, os espíritos veem até o nosso pensamento. Nós vimos lá no livro dos espíritos que os espíritos conseguem ver os nossos pensamentos, até aqueles que nós desejamos esconder de nós mesmos. Então, quando a gente pensa em alguma coisa, nós projetamos no fluido cósmico universal uma imagem deste pensamento. E nós tornamos este pensamento uma força motriz. A partir do nosso pensamento, nós atraímos companhias espirituais que veem, enxergam e se atraem pelas imagens fluídicas que são emanadas a partir do nosso pensamento. Inclusive aqueles pensamentos mais secretos. Isso aí a doutrina chama de sintonia mental. Esta sintonia mental pode nos expor as formas de obsessão que a gente vai conversar agora. Quais são as possíveis formas de obsessão? Ora, a gente tem o plano dos encarnados e o plano dos desencarnados, o plano físico e o plano espiritual. E existem várias formas de obsessão que são as seguintes. Nos traz Sueli Caldas Schubert no livro Obsessão e Desobsessão. A primeira forma de obsessão, que a gente costuma chamar de mais comum, é a de um espírito desencarnado sobre um espírito encarnado.
A segunda forma é de um espírito encarnado para um espírito desencarnado. Nós também somos capazes de obsidiar os irmãos que desencarnaram e nós continuamos pensando, continuamos vibrando, continuamos sintonizando e chamando eles para ficar pertinho de nós. Continuamos emanando pensamentos que não libertam esse espírito. A terceira forma de obsessão pode acontecer de um espírito encarnado para outro espírito encarnado. Aquele pensamento fixo, sempre com o mesmo sentido, que é obsessão. E aqui pode acontecer de um espírito encarnado para outro espírito encarnado. Quarta forma, de um espírito desencarnado para outro desencarnado. Lá no plano espiritual, um obsedia o outro. Existe uma quinta forma de obsessão, quando o obsessor também é obsidiado. Assim, um espírito obsedia o outro e também é obsidiado por ele. É uma obsessão trocada. E a sexta forma de obsessão, queridas e queridos irmãos, é a auto-obsessão, que pode acontecer tanto entre os encarnados quanto entre os desencarnados. É uma forma de obsessão onde o próprio espírito se deprecia. A própria pessoa se coloca e continua se colocando no mundo de pensamentos inferiores sobre si mesmo. Falando sobre o pensamento, o Livro dos Espíritos nos traz a seguinte pergunta: haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de absoluta liberdade? Os espíritos respondem: no pensamento, o espírito goza de ilimitada liberdade. Não existe como travar o pensamento. A gente pode deter o voo, mas não aniquilá-lo. Então, queridos, nosso pensamento é livre. E como ele é livre, ele é onde nós mais precisamos vigiar. Eu tenho toda a liberdade desde que eu seja responsável pelas consequências dos atos daquela liberdade. Obsessão é a escravização temporária exatamente deste pensamento, que se imanta, se junta, se liga, vincula em credores e devedores, que inconscientemente ou não se buscam e se procuram pelas leis do retorno. É exatamente nessa liberdade de pensamento que nós precisamos vigiar, orar com bastante disciplina e cuidado. A instalação do quadro de obsessão vem daquela construção de forma-pensamento que a pessoa cria, que atrai a outra. Em qualquer situação, queridas irmãs, queridos irmãos, é importante a gente verificar que nos processos obsessivos nós não podemos falar de vítima ou algoz. Ambos os espíritos, obsessor e obsidiado, são espíritos enfermos que precisam de tratamento. Por isso, nós trazemos aqui este tratamento das 12 palavras amigas, exercícios de amor. Quem é tratado, quem é cuidado, somos todos nós, encarnados, e todos os irmãos desencarnados que também estão atravessando este processo obsessivo. Seja como obsessor, seja como espírito sofredor da obsessão. A obsessão, ela não começa de uma forma forte. Tem uma gradação. E começa na obsessão simples, que é aquela pequena influência negativa de um espírito sobre o outro. Aquela inspiração que a gente tem, uma inspiração pequena, mas que dá para sentir. Uma tentaçãozinha de pensar alguma coisa negativa. Se não tratada, meus irmãos, minhas irmãs, esta sensação simples pode evoluir para uma fascinação, que aí já é um grau mais grave.
É uma ilusão produzida pela ação direta do pensamento de um espírito sobre o pensamento de outro espírito, que lhes paralisa o raciocínio. Aí a gente já começa a raciocinar muito mais vinculado àquele espírito que nos influencia. E se a fascinação não é tratada, pode evoluir para uma subjugação, que é a forma mais perversa e grave da obsessão. É uma constrição que paralisa a vontade do obsidiado e faz com que este obsidiado haja de acordo somente com a vontade do obsessor. É um domínio total. E assim, meus irmãos, minhas irmãs, às vezes, diante deste processo obsessivo, que começa e permanece com a sintonia, nós nos tornamos loucos temporários, grandes obsidiados por alguns minutos e alienados mentais em outras circunstâncias de lugar ou de tempo. Ou às vezes a gente fica com raciocínio doentio ou com crises periódicas. Os médiuns às vezes ficam em desarmonia e pela nossa permanência longa em reflexos viciosos, vamos adquirindo compromissos de grave teor. Por isso nos cabe, e é urgente que nós tomemos com muita vontade, com muito afinco e disciplina, este tratamento da obsessão. A obsessão se processa com a sintonia mental com o espírito enfermo, gerando um envolvimento fluídico que pode causar uma hipnose ou domínio total, pelo obsessor ao obsidiado. Vigiemos os nossos pensamentos e as nossas intenções. Vigilância constante. Agora, o que nos predispõe a uma obsessão, queridos irmãos, queridas irmãs, são as nossas imperfeições morais. Elas é que dão passagem aos espíritos obsessores. As nossas imperfeições é que chamam, atraem para perto de nós e para nos influenciarem os espíritos sofredores. Somente existe obsessão porque existem endividados e é um processo de ação e reação. Se hoje às vezes nós choramos ao peso do que alguma coisa que a gente está sofrendo, é porque nós não nos lembramos daquilo que nós fizemos lá atrás, no passado, nas encarnações anteriores. A obsessão acontece por um processo de sugestão mental. Os obsessores entram na mente da vítima sugerindo pensamentos que visam acentuar, aumentar as nossas preocupações, aumentar e ampliar os nossos mais profundos medos. Isso tendendo a uma repetição constante, sem parar. E aí inicia-se o processo obsessivo. Da obsessão simples, como falamos anteriormente, que pode chegar à subjugação num processo de completo domínio de uma mente ativa a uma mente passiva. Ativa no obsessor e cada vez mais passiva no obsidiado. Por isso nós falamos em um processo de sintonia que tem muito a ver também com o plantio, com a semeadura que nós fizemos lá atrás. Lembremos, quando a gente planta flores, quando a gente planta amor, cuidado, esperança, acolhimento e respeito, a colheita é do bem. Mas quando a gente planta maldade, ruindade com os outros, negatividade, vingança, desesperança, pensamentos ruins, é certo que a lei do retorno é infalível. E além da lei do retorno, meus irmãos, nós precisamos vigiar as nossas frequências mentais, os nossos pensamentos. Se a gente entra em processos sem sintonia, nós não corremos o risco de sintonizar com esse outro espírito, né? Agora, quando a gente vibra, quando nós emitimos pensamento, este pensamento é transformado em imagem, pensamento na nossa tela mental e se aproximarão de nós aqueles espíritos com o mesmo pensamento,
afinidade, de sintonia. Por isso nós precisamos vigiar constantemente. O processo obsessivo sempre acontece quando uma fonte emissora de vibração dominante e um receptor que a ela é submetido. Só existe obsessor, meus irmãos, se nós abrimos as portas para isso. Se nós vibramos na mesma sintonia. E acabamos vibrando na mesma sintonia por conta das nossas imperfeições morais, que acabam se tornando brechas, portas de entrada, brechas psíquicas, que sintonizam. A invigilância é a principal porta que nós abrimos quando a gente não vigia. Quando a gente se deixa dominar por ideias, sentimentos, pensamentos negativos, de revolta. Quando o medo irracional permanente ou contínuo por irritações, ociosidade, remorso demorado, sentimento de culpa. A gente faz alguma coisa que a gente não consegue sair dali e fica remoendo, sabe? Hipocrisia. Quando a gente faz alguma coisa, mas lá no fundo, lá no nosso inconsciente, no nosso coração, a gente pensa em outra, numa outra direção, numa outra intencionalidade. Ciúme, egoísmo, avareza, vícios, maledicências, são todos portas abertas para processos de obsessão. E as causas são a própria lei do retorno, nossas imperfeições morais ou simplesmente a falta do bem. Imperfeição moral, queridas e queridos, é a nossa insistência ou teimosia em nos mantermos pensando coisas que poderão trazer malefícios a nós, aos outros ou ao planeta. E o que move os obsessores? Vingança. Por um encontro ou algo que fizemos com eles no passado, simples desejo de fazer o mal, também isso move os obsessores. Eu vou fazer o mal, eu só quero fazer o mal. Fraqueza moral desses espíritos que também precisam de tratamento. Ou por simples ódio do bem. Eu não gosto do bem e vou importunar a vida daqueles. E se a gente, por um momento, tem e vibra na mesma sintonia, eles conectam e entram. Também os move o orgulho do falso saber. As nossas vaidades. Aí os espíritos chegam, começam com uma pequena influência, que pode ser uma sutil alimentação dessa vaidade. Um falso elogio, dissimulado, olha muito bem, você faz isso muito bem, e a gente começa a achar que isso é verdade. Vai se orgulhando disso e torna-se uma presa fácil com a porta aberta. E sendo presa fácil, quando nós estamos sofrendo um processo de obsessão, nós podemos ter como consequência isolamento social, medo, conflitos, geração de conflitos que não se resolvem, loucura temporária, desânimo, depressão, doenças psíquicas e físicas, muitas vezes tentativa contra a própria vida e viciações, podem ser consequências dos processos obsessivos. E muitas dessas doenças necessitando, sem falta, do tratamento médico com os profissionais adequados. Jesus é tão misericordioso que nos oferece aqui o nosso tratamento, aqui no nosso tratamento, sinais de alarme. Amigos, precisamos prestar atenção nos sinais que emitimos, nos nossos sinais. Quando nós estamos com impaciência persistente, quando a gente acha que a nossa dor é maior do que todas as outras dores. A grama do vizinho é sempre mais verde do que a minha.
O problema do outro é sempre menor que o meu, porque o meu problema é maior, a minha dor é maior. Você tem dor de cabeça? Ah, não, mas a minha dói muito mais aqui. Minha dor de cabeça, ninguém supera a minha dor de cabeça. Quando a gente consegue ver ingratidão nos amigos, pessoas que nos amam, que estão no dia a dia, batalhando conosco, e mesmo assim a gente começa a achar que os caras são ingratos. Quando a gente começa a imaginar maldade nesses mesmos amigos e companheiros. Quando a gente passa a fazer comentários do lado menos feliz dos outros, a gente olha e só vê defeitos. Alguém fez uma coisa muito boa, mas olha aquele pontinho ali que não é bom. Quando nós reclamamos apreço e reconhecimento, ficamos mostrando os nossos feitos. Olha, isso aí eu que fiz. Olha, não reconheça, me reconheça. Estou aqui. Olha lá, veja o que eu estou fazendo. Né? Uma autoafirmação exacerbada, exagerada. Ou quando a gente se supõe com um trabalho excessivo. Meus irmãos, o nosso trabalho, pelo que a gente fez e pelo que a gente faz, nunca é excessivo, é na medida certa. Diante de tudo desse processo obsessivo, meus queridos, no médium, as consequências são terríveis. Porque a gente fica persistindo em querer assumir uma parte desse processo obsessivo como uma parte que não faz muito mal. A ligação de um processo obsessivo se põe cérebro a cérebro, mente a mente. A vontade dominante de um agindo no espírito que se deixa dominar. E o pior, por um processo de afinidade energética. A noite da alma já foi descrita na primeira palavra. E à noite, o processo de saída da luz do sol e mergulho da noite na lua, aparentemente sem estrelas. E ali eu estou perdido, porque nada vejo. Agora, a partir da segunda palavra, definições da obsessão, é que é preciso que nós mergulhemos mais profundamente em nós mesmos, para que a gente enxergue os detalhes dessa noite. Ah, chegou a noite, está tudo ruim. Mas por que está tudo ruim? Por quê? Por que a noite tem que ser totalmente ruim? Por isso, a segunda palavra é definições de obsessão. No primeiro olhar, a gente só via que estava tudo mais ou menos ruim, sem luz. Agora, a verdade oferece um pedaço maior de sua face. E a realidade se apresenta maior. E nós precisamos ampliar o nosso autoconhecimento para enxergar a verdade em nós. Com as definições claras em nossa mente, nós podemos pensar: se obsessão é isso, será que eu estou sujeito a um processo obsessivo? Dessas definições aí, dessas características definidas, quais são as que eu percebo em mim? No primeiro movimento, quando a gente vê uma paisagem lá ao longe, ela é cheia de indefinições, né? Nós não distinguimos direito quando a gente vê uma paisagem. Mas no segundo momento, quando começamos a nos aproximar do contexto, enxergar mais as coisas, mais detalhes. E o terceiro movimento que nós precisamos fazer é ir até a realidade e definir as causas da nossa dor. Porque, meus amigos, a colheita nasce daquilo que nós plantamos e é chegada a hora de nós mudarmos o nosso plantio. A doutrina espírita nos traz isso. E nos traz Eurípides Barçanufo, uma psicografia de Divaldo Franco. O que é o processo de desobsessão natural? Como é que a gente previne a obsessão?
o processo obsessivo. Aquele que encontrou Jesus já começou o processo de libertação interior e de desobsessão, que é o nosso tratamento. O nosso encontro com Jesus é o remédio natural e a prevenção contra a obsessão. Encontrar Jesus, fazer o bem, olhar aonde é que nós estamos falhando, como é que eu estou sincronizando com os irmãos enfermos. O que eu posso fazer para cortar essa conexão com os irmãos enfermos? A partir desse tratamento, encontrar Jesus, nós podemos encontrar remédio natural. E Jesus nos deixa o sobreaviso para nós, irmãos espíritas, e para todos os cristãos, que nós precisamos vigiar e orar, pois nós não sabemos quando será o tempo. Meus irmãos, minhas irmãs, vigiemos e oremos. É hora de nos amarmos, é hora também de nos instruirmos, como preconiza a doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe, que fique ao nosso lado, hoje e por todo sempre. Fiquemos com Deus, fiquemos com bons pensamentos. Gratidão. Gratidão, Senhor Jesus, por esse momento, por essa oportunidade de esclarecimento e aprendizagem. Senhor, nos fortalece para estarmos mais vigilantes, pois já compreendemos que somos os responsáveis por todos os nossos problemas de sintonia. Agora, irmãos, seguiremos para a sala de passe do Centro Espírita Portal Francisco Cândido Xavier, para nos despojarmos das energias deletérias e recebermos as energias salutares do passe espiritual. Sala de passe virtual do Portal Francisco Cândido Xavier. Passe de desobsessão espiritual. O passe espírita é a transmissão de fluidos magnéticos emanados dos encarnados ou dos fluidos espirituais provenientes dos benfeitores das esferas cósmicas superiores, a quem dirigimos nossos pensamentos. Após acomodar-se de forma confortável, mentalize a sala de passe com gratidão e respeito, como se procede de forma presencial no centro espírita, sentindo em seu íntimo um ambiente de paz e amparo para a superação da perturbação mental e espiritual, por meio deste processo de tratamento com meditação íntima e amparo divino. Este passe irá conduzi-lo progressivamente ao rompimento de vínculos com os espíritos obsessores. Em silêncio, eleve seu pensamento a Deus e a Jesus, convicto de que será atendido em suas necessidades e rogativas, com a certeza plena de que poderá alcançar os benefícios advindos dos fluidos cósmico universal. Com a fé silenciosa da sua alma, peça a intercessão da espiritualidade amiga para a resolução do problema que o aflige. Procure retirar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire profundo e pausadamente, com calma e confiança. Depois de iniciado o passe, não pense mais nada. Procure apenas ouvir e focar somente nas palavras que serão proferidas.
Divino Mestre Jesus, rogamos a Tua proteção para tão nobre e sagrado momento de conexão com Tuas salutares energias benfazejas, capazes de remover e dissipar todas as energias deletérias que se encontram em cada criatura dos dois planos da vida, neste instante conectadas. Que cada um possa mentalizar e sentir a presença amiga do Mestre Jesus e seus missionários, por meio das correntes de luzes que ora se formam em vibrações amorosas, suaves e coloridas, a nos envolver a todos. O passe será iniciado neste momento com a limpeza da alma, em nome de Deus Pai, momento em que serão retiradas todas as impurezas e larvas espirituais deixadas por espíritos obsessores, que potencializam os sentimentos de ódio, mágoas e culpas reprimidas através de aflições e estresses na vida presente. Sinta todos esses sentimentos deprimentes sendo retirados e levados de sua alma e dissipado pela luz, deixando seu coração suave e tranquilo, livre das amarras e perseguições. Agora limpo e higienizado espiritualmente, medite sobre a importância de permanecer nessa sintonia de libertação, livrando-se dos maus hábitos e dos sentimentos de vingança e medo. Procure manter-se confiante em Deus, a receber nesta hora o fortalecimento para as suas emoções, através dos fluidos que harmonizam, serenam e equilibram seu corpo mental, físico e espiritual, revitalizando-os e consolidando cada vez mais a sua fé. Perceba agora as energias de coragem e fortalecimento interior, emanadas pelas ondas mentais de tranquilidade e segurança, transmitidas pela equipe espiritual, carregadas de magnetismo de bem-estar, a nos preencher de generosidade e amor, recursos fundamentais para o exercício da prática do perdão. Experimente a força destas energias divinas a conceder-lhe confiança em si mesmo, dando-lhe a capacidade de controlar seus pensamentos e superar traumas no estado de plena paz de espírito. Agora, fortalecidos, pedimos ao Senhor da vida a ampliação das percepções das nossas mentes, a fim de buscarmos o entendimento sobre os ensinamentos do Mestre para a superação de nossas imperfeições e vícios, fomentando em nós a prática da caridade e amor ao próximo. O passe está sendo finalizado. Elevemos o pensamento de gratidão a Deus nosso Pai, ao Mestre Jesus e seus mensageiros, agradecendo pelas preces e orações a Ti dirigidas, tesouro da vida, como experiências e lições da caminhada. Com profunda gratidão a Jesus pelas bênçãos derramadas sobre cada um de nós para a libertação do nosso espírito, guardemos a certeza que Ele estará sempre ao nosso lado. Louvado sejas, Senhor.